Hebreus, capítulo 10. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, fazendo essa transmissão para poder meditar um pouco na Tua palavra, Senhor. Agradeço a Ti por esta oportunidade, peço a Tua bênção na vida de cada um dos Teus filhos que estão nos assistindo, que estão participando conosco dessa transmissão, daqueles também, Senhor, que posteriormente estarão vendo este vídeo, que o Senhor venha abençoá-los grandemente, fortalecendo, dando graça para a glória do Teu nome. Abençoa também, Senhor, a nossa nação, repreende, Senhor, esse mal no nosso país e em todas as demais nações, Senhor, esse mal contra a humanidade, Senhor, põe por terra todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que uma única palavra Tua pode mudar todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor. Repreende, Senhor, essa enfermidade. Dá saúde para o Teu povo. Guarda, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os obreiros do nosso ministério, os pastores, os demais obreiros, os irmãos de cada congregação, Senhor. Que o Senhor continue dando graça, dando saúde. Que o Senhor possa livrar o Teu povo de todo mal, Senhor. Abençoa para a glória do Teu nome. Continua conosco. Não deixa, Senhor, faltar o pão na mesa do Teu povo. Senhor, Tu és provedor, Tu és aquele, Senhor, que provê a necessidade dos Teus filhos. Ajuda da graça, da vitória, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pai Senhor Gabriel, Pai Senhor Fernando, Pai Senhor irmã Ilza, Deus abençoe os irmãos. Nós estamos passando um período aí difícil, não é, irmãos? Todos estão cientes da situação e hoje faz mais ou menos um mês, né, que nós estamos sem os nossos cultos presenciais na nossa igreja e é uma dificuldade para todo mundo. Eu acredito que muitos dos irmãos nunca viveram uma situação desse tipo, de ficar tanto tempo sem estar congregando, né, no templo, na congregação, fisicamente falando, não é? Então a gente observa que essa situação ela tem trazido algo para nós que não era conhecido, vamos dizer assim, na nossa cultura. Existem casos isolados de pessoas que às vezes não podem ir à igreja por motivo de enfermidade ou por motivo de trabalho, uma viagem mais longa, mas não como uma forma total como nós estamos vivendo hoje, não é? Mas interessante que isso também nos leva a pensar no tempo da igreja primitiva, né? Nos primeiros cristãos, e tantos outros cristãos que sofrem perseguições por amor ao Evangelho. Eles têm passado por situações. E imagina, por exemplo, os cristãos na era primitiva que eram presos, que ali eles eram perseguidos e eram obrigados a mudar de cidade, às vezes até de país, não é? Então, quer dizer, tudo isso, apesar da perseguição, de todos esses problemas recorrentes na vida dessas pessoas, principalmente na época da igreja primitiva, essas pessoas elas não deixaram a sua fé, elas não abandonaram a sua fé. Então nós observamos que hoje, mesmo que a gente não possa estar reunido na igreja, é possível a gente continuar com uma fé viva no nosso Deus, sim, não é? Isso dá para a gente ter uma mínima noção do que é uma questão de perseguição. Porque hoje nós estamos em casa não por perseguição, é por prevenção. Mas as pessoas, elas atravessaram momentos no decorrer da história que elas estavam ausentes por questão de perseguição mesmo. Então nós observamos que existe essa dificuldade hoje, mas é possível nós perseverarmos numa fé em Deus, em ter uma comunhão com Deus. Então, dentro dessa questão, nós queremos aqui falar um pouquinho em alguns requisitos para a nossa vida espiritual.
Esses requisitos aqui nós não vamos listar isso como regra, tá? Não tenho essa pretensão. Nós não vamos tratar disso como uma regra para a nossa vida espiritual. Talvez uma outra pessoa abordando o assunto, ela possa ter uma outra visão, ela possa ter uma outra explanação do assunto, uma outra dimensão desse assunto. Mas o propósito é nós aqui pegarmos pelo menos 4 pontos fundamentais para a gente manter a nossa vida espiritual, os requisitos, vamos dizer assim, para uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. Então, para a gente começar, eu gostaria aqui de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler aqui no capítulo 10 alguns versículos, o 38 e o 39, a princípio. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Lembra que nós estamos falando sobre alguns requisitos para uma vida espiritual saudável. Então, Hebreus diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, dentro desse texto, nós vemos que um dos requisitos para que a gente possa continuar com uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual avivada, vamos dizer assim, para que possamos de fato ter vida espiritual diante de Deus, um dos primeiros requisitos é a nossa fé, não é? O escritor aos Hebreus aqui ele diz, não é, que o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Então, agora a fé para nós, ela não é mais uma condição de crença somente. A fé para nós ela é um estilo de vida. Daqui para frente, quando nós aceitamos a Jesus, passa a ser a nossa modalidade de vida. Nós, como crentes, vivemos agora pela fé, não é? Tanto que é interessante essa passagem, quando o escritor aos Hebreus ele vem narrando aqui esses versículos, ele diz que o justo viverá pela fé. É como se fosse um diálogo entre o escritor aos Hebreus e o Espírito Santo. E ele diz assim: mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, aquele que voltar atrás, aquele que desistir no caminho, aquele que parar no meio do caminho, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui como se fosse um diálogo entre ele e o Espírito Santo. A minha alma não tem prazer nele. Aí aqui no versículo 39 ele já diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Então, um dos pré-requisitos aqui para uma vida espiritual saudável é a nossa fé, não é? Então nós não podemos abrir mão de crer. A minha fé, ela não depende de eu estar debaixo de 4 paredes, dentro de um templo, não. Ela não está limitada ou condicionada a isso. Como eu falei no princípio, os cristãos da igreja primitiva, quando eles eram perseguidos, quando eles eram presos, quando ali eles tinham que deixar as suas casas, suas cidades, às vezes até mesmo seus próprios países, e ir para outros locais, para lugares onde talvez a fé cristã ainda não existisse. Então veja que a igreja ali eram eles. Eles carregavam a igreja neles mesmos, vamos dizer assim, não é? Para ficar fácil a nossa compreensão. Eles não estavam condicionados ou limitados ao templo. Então imagina um crente que fosse preso naquela época. Eu deixei de ser crente agora porque eu não estou indo mais ao templo, eu não estou mais congregando. Não, ele era crente onde? Na prisão. Por quê? Porque a fé que havia dentro dele o movia a confiar em Deus, independente do lugar, independente da circunstância, independente do cenário que ele estivesse fazendo parte naquele momento. Então,
Eu quero dizer que, independente dessa situação que nós estamos atravessando, é possível sim nós termos uma vida espiritual saudável com Deus, é possível nós termos uma vida espiritual avivada na presença de Deus dentro dessa situação. É lógico que o ideal seria nós estarmos congregando, é lógico que o desejo de todos nós era estarmos na igreja, nós oferecendo o nosso culto a Deus de uma forma coletiva, mas diante da situação, diante do que nos foi passado, do que foi estabelecido pelas autoridades, pelo governo, como forma preventiva do combate ao problema que a gente está enfrentando do coronavírus, nós precisamos sim termos a preocupação com a nossa vida espiritual. A gente não pode deixar para pensar na nossa vida espiritual, depois quando os cultos voltarem, quando a gente retomar a vida normal da rotina da igreja, eu volto a orar, eu volto a buscar Deus. Não. A tua vida espiritual independe desta circunstância, dessa situação de você estar congregando. Porque para você ter fé em Deus, você não precisa estar debaixo de 4 paredes, propriamente dito. Então nós vemos aqui que o escritor aos Hebreus ele é claro em relação a isso. O justo viverá pela fé. Somos justificados? Sim, fomos justificados por Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos justificados, somos remidos, somos comprados para Deus. Então, se nós somos justificados, se nós somos hoje justos diante de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, nós temos que ter fé. Porque nós acabamos de ler, o justo viverá pela fé. Então, o primeiro ponto, o primeiro requisito para uma vida espiritual saudável é nós perseverarmos a nossa fé, não é? O escritor aos Hebreus também no capítulo 11, ele define fé aqui. Então veja que a fé ela vai além daquilo que a gente enxerga ou daquilo que a gente apalpa. Aqui capítulo 11, versículo 1, ainda na epístola dos Hebreus, está escrito assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então veja, é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e prova das coisas que ainda nós não vemos, não é? E aqui diz, por ela os antigos alcançaram testemunho. Né? Não foi o caso de Abraão? E creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Por que que Abraão ele foi imputado em justiça diante de Deus? Porque ele creu. Ele crendo em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado diante de Deus através da fé. Então veja, e onde que Abraão estava nesse tempo que ele estava crendo em Deus? Ele estava num lugar com um templo, uma igreja que ele frequentava periodicamente? Não, Abraão ele era peregrino no deserto. Ele era peregrino numa terra que ele não conhecia. Mas isso não impedia de que ele tivesse uma fé em Deus, uma fé viva em Deus, que o lugar por onde caminhamos não impede que a gente tenha a nossa fé posta no Senhor. Amém? Eu esteja na igreja, eu esteja em casa, esteja trabalhando ou em qualquer outro lugar, em qualquer outra circunstância, a minha fé ela tem que estar firmada em Deus. Tá? Um outro ponto que a gente não pode se esquecer ou abrir mão dessa situação. Eu tenho até falado sobre esse assunto em outras transmissões que nós fizemos, é a questão do novo nascimento, né? O cristão, mediante a fé em Deus, da sua fé que ele professa em Jesus, ele passa por um novo nascimento. O que é esse processo do novo nascimento? É quando nós temos a criação em nós, quando nos é moldada, quando nos é dada uma nova natureza agora em Cristo, mediante a fé que nós declaramos nele, não é? É uma mudança, uma transformação que muda o nosso caráter, muda a nossa maneira de ser, de agir, de pensar. Então, se nós não estamos na igreja
congregando, nesse o sentido que eu quero dizer, estarmos congregando, isso não deve afetar também o meu novo nascimento, o processo de novo nascimento pelo qual eu e você já passamos, não é? Veja o caso de Nicodemos, a gente sempre cita Nicodemos quando falamos dessa questão de novo nascimento. Nicodemos, ele era um mestre, né, em Israel, um doutor da lei, um homem respeitado, um homem que ensinava nas sinagogas, um homem que tinha um conhecimento da lei, um homem que quando andava pela rua era admirado pelas demais pessoas, mas quando Nicodemos vai ter com Jesus, Jesus ele diz para Nicodemos, lhe é necessário nascer de novo. Você precisa passar por um processo de transformação. Precisa nascer em você, Nicodemos, uma nova natureza. Né? Jesus ele é bem claro ao dizer que todo aquele que crê no seu nome, que todo aquele que crê em Jesus, ele tem o poder, ele tem o direito de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque é impressa em nós, é gerada em nós, através de Jesus, uma nova natureza. E eu preciso perseverar com esta nova natureza. Por quê? Porque depois que nós professamos a nossa fé em Jesus, e nós adquirimos essa nova natureza, nós passamos a ter uma vida nova em Deus, nós vivemos em novidade de vida. Mas, como a gente sempre diz na igreja, não é? Os irmãos nos conhecem, sabem que nós sempre falamos sobre esse assunto. A velha natureza ainda habita em nós. Nós não ficamos livres da velha natureza. E essa velha natureza ela só vai ser derrotada de uma vez por todas quando Jesus vier arrebatar a igreja. Aí nós teremos um corpo transformado, né, um corpo glorificado e ficaremos livres dessa velha natureza. Ou seja, se nós tivermos uma situação onde nós não cuidarmos dessa nova natureza, nós corremos o risco da velha natureza vir à tona. Então, essa é uma das maiores lutas do cristão, em manter a sua velha natureza, ou como nós falamos, né, costumeiramente, a nossa carne. Quando nós falamos a nossa carne, nós estamos nos referindo à nossa velha natureza, mantê-la subjugada, ou seja, ela ali acuada, encolhida, sem poder de ditar os rumos da nossa vida, porque agora nós somos guiados pelo Espírito, não é? Nós somos guiados agora pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então esse processo de novo nascimento, ele é um requisito para uma vida espiritual saudável. Então vamos lá, nós precisamos da fé, como nós já falamos, e cuidarmos dessa nossa nova natureza que nós adquirimos através desse nosso novo nascimento em Cristo. Então, são coisas que nós podemos alimentar independente de estarmos debaixo de quatro paredes, tá? O que eu quero frisar aqui, para que possamos entender assim de uma forma bem clara, é que nós somos a igreja. Então, quando nós nos reunimos, por exemplo, na igreja física para adorar a Deus, nós estamos ali num culto coletivo, né? Numa união de cristãos, de pessoas, com o mesmo propósito de adorar a Deus. Mas nesse momento que nós estamos atravessando, onde cada um está na sua casa, cada um está no seu lar, cada um está aí nesse processo de isolamento social, nessa quarentena, nós não deixamos de ser igreja. Esse é o ponto-chave que eu quero frisar para os irmãos. Nós não deixamos de ser igreja, nós não deixamos de crer, nós não deixamos de agir como novos cristãos, como melhor dizendo, como crentes nascidos de novo, não é? Nós não deixamos de ter as nossas características espirituais de cristãos de verdade. Porque, como eu falei, eu não posso atrelar a minha vida agora, eu vou voltar a ser cristão quando a igreja abrir, quando os cultos voltarem. Nós vamos voltar a ter comunhão com Deus quando a igreja estiver funcionando. Não, porque a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser comprometida por nada.
Lembra como eu acabei de dizer agora há pouco sobre os cristãos da época primitiva? Se eles tivessem a comunhão com Deus firmada no fato de congregarem, quando os cristãos eram jogados ali na arena para serem devorados por leões, ali que sofriam todo tipo de perseguição, de tortura, eles professavam a fé até o final. Se você chegasse para uma pessoa daquela, quanto tempo que você não congrega? Talvez ele pudesse dizer assim, olha, faz 2 anos a última vez que eu ainda era livre e pude estar ali com os meus irmãos em Jerusalém, adorando a Deus. A partir de lá eu fui preso, tenho enfrentado uma vida na cadeia, mas a pessoa não deixou de ser crente por causa disso. Ele não deixou de crer, não deixou de viver em novidade de vida gerada pelo Espírito Santo. Então veja, essa circunstância que nós estamos vivendo, ela não pode comprometer a nossa vida com Deus. É esse o ponto que nós queremos frisar. Então, requisitos para a nossa vida espiritual: fé, nós zelarmos pelo nosso novo nascimento, e um outro ponto importante que a gente quer citar aqui também é a santificação. A santificação ela é tão importante que o escritor aos Hebreus ainda, ele diz no capítulo 12, versículo 14, veja bem. Hebreus capítulo 12, o versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que isso aqui que nós lemos é uma condição, tá? É uma condição. A santificação aqui, ela é apresentada como uma condição. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, um requisito para nós vermos o Senhor é a santificação. E o que é ser santo? Nós temos falado nos últimos tempos muito sobre essa questão de ser santos, não é? Ser santo é ser separado. Ser santo não é ser perfeito. A palavra santo, tanto no grego quanto no hebraico é kadosh, não é? Significa separado, e no grego é hagios, que também significa consagrado, separado. É você ter uma vida separada a Deus. Ser santo é você ser separado, não é ser perfeito. A partir de agora, você tem uma vida separada, uma vida onde você escolhe, onde você opta em viver uma vida consagrada a Deus, não é? Então, os requisitos: fé, o novo nascimento e o processo de santificação. Agora, como é que eu mantenho, como é que eu zelo por esse processo de santificação na minha vida, nas nossas vidas? O processo de santificação ele é mantido no nosso dia a dia, por isso que é chamado de um processo, não é? O escritor aos Hebreus aqui no versículo que nós lemos, ele fala: segui a paz com todos e a santificação. Seguir. O que é seguir? É você, um ato contínuo, um gerúndio, você está fazendo no seu dia a dia, você está caminhando, andando dentro desse processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu sempre uso uma ilustração, né, para nós definirmos santificação, falo muito isso na igreja. A gente volta lá no Gênesis 3, quando falamos de santificação e de santidade, né? E nós podemos ali olhar para Adão. Se nós tivéssemos a oportunidade de falarmos com Adão, por exemplo, antes da queda, e nós perguntássemos para Adão como que era a vida de Adão: Adão, como que é a tua vida? Aí Adão talvez diria assim para nós: imagine um Adão antes da queda, né? Num estado de perfeição, porque Adão ele foi criado de forma perfeita por Deus, né? Então Adão poderia dizer: olha, minha vida aqui é uma maravilha, ela é perfeita, eu tenho tudo que eu preciso, as coisas nascem, Deus deixou aqui tudo para mim só cuidar, aquilo que eu preciso para comer,
nasce por si só. Deus falou só para lavrar, para cuidar do jardim. Deus me capacitou a nomear os animais, a ter domínio sobre tudo que Deus me deu. Então, aí, se nós perguntássemos assim para Adão, então quer dizer, Adão, que a tua vida aqui ela é regida por aquilo que Deus diz? Adão talvez dissesse assim para nós: sim, ela é regida por aquilo que Deus me diz. Aquilo que Deus fala que é para fazer, eu faço. O que Deus diz para não fazer, eu não faço. Aí, se a gente perguntasse para Adão: Adão, o que, que você pode comer aqui no jardim? Talvez Adão responderia assim: posso comer de tudo. Deus deixou tudo à minha disposição aqui. E se nós perguntássemos: mas o que, que você não pode comer? Aí Adão talvez diria assim: ah, eu não posso comer daquela árvore da ciência do bem e do mal. Deus me proibiu de comer daquela árvore, né? Deus me alertou para que eu não comesse, porque se eu comesse, eu ia morrer. Então, veja que, se a gente então resumisse toda essa conversa: Adão, pelo que a tua vida é regida? A vida de Adão ela era regida pela palavra de Deus. Aquilo que Deus diz para Adão que pode, é o que pode. Aquilo que Deus diz para Adão que não pode, é o que não pode. E veja que nesse contexto de separação, ou por que não usarmos o termo santificação da vida de Adão, da parte ali de separação com Deus, ele zelando pela santidade que Deus havia ali atribuído, né? Ele vive uma vida consagrada a Deus, guiada pela palavra de Deus. Então veja, o que distanciou, o que rompeu esse processo de santificação, de santidade, de separação na vida de Adão? Foi quando Eva, sua esposa, ali enganada pela serpente, ela come do fruto e dá para Adão também comê-lo. Nesse momento houve uma ruptura dessa vida de Adão que era pautada por Deus. Quando Eva, né, nós não vamos entrar aqui nos pormenores por questão de tempo, mas quando Eva ela resolve, pelo seu livre-arbítrio, pegar aquele fruto e comê-lo, ela está mandando uma mensagem silenciosa para Deus. É como se ela dissesse assim para Deus: Senhor, a partir de agora eu estou rompendo com o Senhor. A partir de agora, tudo aquilo que o Senhor disse que era para mim fazer, aquilo que o Senhor disse que era para mim zelar, os parâmetros que o Senhor deu para nós vivermos aqui, para mim já não interessa mais. A partir de agora eu quero viver a minha vida do meu jeito. Foi a mensagem subliminar, vamos dizer assim, que Eva mandou para Deus, uma mensagem silenciosa na sua atitude de comer aquele fruto. Eva rompe com Deus. E, consequentemente, também Adão rompe logo após a sua esposa. Veja que, então, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ter uma vida pautada na palavra de Deus. E sempre que nós não temos a palavra de Deus como regra para a nossa vida, nós estamos rompendo com Deus. E quando nós rompemos com Deus, nós fazemos parte agora, nós damos entrada num estado de rebelião. Deus, quando olha para a terra, ele não diz que ele não vê um justo sequer, a ponto que ele precisa mandar Jesus, o seu filho, porque não havia nenhum justo na terra. Ninguém por si só, pelas suas obras, alcança a justificação diante de Deus. Nenhum de nós. Nós somos justificados em Cristo, através do sacrifício de Jesus. Então veja, uma vida de santidade não é aquela vida de luta contra o pecado de forma assim, como se fosse um peso. Não, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso errar, eu não posso pecar. Não. Uma vida de santidade é quando você escolhe viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Quando você opta em viver a sua vida baseado naquilo que Deus diz para você. Então, aquilo que Deus diz pode é porque pode, e aquilo que Deus diz que não pode é porque não pode. Não há, da parte de Adão, nessa ilustração que nós acabamos de fazer aqui, questionamentos. Ah, por que, Senhor, que eu não posso comer do fruto? Por que eu não posso provar? Por que eu não posso saber que gosto tem?
Não existe esse posicionamento da parte de Adão. Deus falou que sim, é sim. Deus falou que não, é não. Agora vamos aplicar isso para mim e para a tua vida. Então nós vivemos uma vida com fé, com um novo nascimento, em santidade. O que significa eu ter uma vida em santidade? É eu procurar viver uma vida onde a palavra de Deus continua me orientando das minhas ações, das minhas atitudes. Isso é ter uma vida separada. É quando nós optamos não vivermos uma vida de acordo com o mundo, mas viver uma vida separada para Deus. Então veja que esse processo de santificação, ele ocorre no dia a dia nas nossas vidas. Então o que eu estou fazendo da minha vida nos dias de hoje? Eu não estou congregando, eu não estou reunido com os irmãos debaixo de 4 paredes, ali dentro de 4 paredes, debaixo do mesmo teto, mas eu continuo tendo uma vida pautada pela palavra de Deus. Nós precisamos continuar tendo uma vida pautada por aquilo que Deus nos instruiu. Não é porque nós não estamos indo à igreja física que nós deixamos de ser igrejas. Então, nós precisamos ter fé, um novo nascimento, uma nova forma de vida, uma vida vivida em santidade, uma vida vivida de uma forma separada a Deus, tá? Então, assim, com esses requisitos, nós podemos continuar tendo uma vida espiritual saudável na presença de Deus, né? Como eu falei no princípio, ninguém pense que tirou férias da igreja. Quando eu voltar, quando os cultos voltarem, eu me acerto lá com Deus e está tudo certo. Não, porque eu vou te perguntar agora, e se Jesus vier nesses dias de quarentena? E aí, como fica a situação? Nós não lemos aqui, o escritor aos Hebreus não disse? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Deus não vai esperar a igreja abrir para talvez alguns se consertarem, para depois, agora eu estou com a minha salvação um dia, está garantida. Não, nós precisamos perseverar nisso hoje. Nós precisamos perseverar nesse posicionamento agora, não é? O crente, o cristão, ele tem a sua forma de vida independente de onde ele esteja. O crente, ele é crente na igreja, o crente, ele é crente no trabalho, o crente, ele é crente em casa, o crente, ele é crente nas férias, no seu passeio, no parque, na praça, no restaurante, enfim, qualquer lugar onde ele esteja, não é o lugar que o condiciona a crer, não. A fé está dentro dele, está dentro de nós. Nós cremos porque nós somos igreja. Jesus não disse assim? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, independente por onde você passe, a sua missão é brilhar. Mas que luz que é essa? A Bíblia não diz, né? Paulo dizendo, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, qual é a luz que brilha em nós? Nós, na verdade, funcionamos como um refletor, não é? Como um espelho. Nós refletimos em nós a luz de Cristo. Então, para nós refletirmos a luz de Cristo, o espelho tem que estar limpo. Se a gente entrar no caminho desses requisitos que nós estamos falando aqui, fé, uma vida na presença de Deus, uma vida transformada pelo novo nascimento e uma vida onde nós estamos aí perseverando em santidade, uma vida separada, nós estaremos limpos, refletindo a imagem de Cristo nas nossas vidas. Agora, a partir do momento que nós deixamos esses requisitos para uma vida espiritual saudável de lado, é como se o espelho fosse ficando sujo, enfumaçado, empoeirado,
Já viu um espelho sujo? Já viu quando você acaba de tomar banho que você vai se olhar no espelho e o vapor do chuveiro deixa ali o espelho todo, todo manchado ali, todo embaçado e você não consegue ver a tua imagem refletida? Aí às vezes você vai lá e passa a mão, às vezes ajuda, às vezes piora, porque mela tudo o vidro ali, o espelho e escorre aquela água, ou seja, enquanto aquele vapor não passar, não sair dali, o espelho não volta a refletir. Então veja que nós podemos refletir a imagem de Cristo sim, independente de estarmos reunidos em quatro paredes e debaixo de um mesmo teto, num lugar que nós chamamos de templo, de igreja, porque igreja somos nós, tá? Temos ouvido e visto algumas pessoas aí desesperadas, vamos dizer assim, né? Alguns surtando por causa dessa situação, mas a gente precisa ter a nossa mente no lugar. Nós temos a mente de Cristo, não é? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos focar. Não, o Senhor ele tá no controle de tudo. É um período, nós vamos passar por isso, nós vamos atravessar. Isso vai nos fazer depois mais forte, vai nos fazer valorizar mais aquilo que nós já tínhamos, não é? Que é a comunhão. É possível entender agora, na verdade, nessa situação que nós estamos vivendo, por exemplo, o valor de um abraço, não é? Hoje no almoço nós estávamos fazendo uma live também, uma chamada de vídeo com o nosso filho, né, com o Renatinho, com a Camila, e a gente estava vendo ali a Laura, nossa neta, né? Ela tá fazendo 3 meses. Tem mais de um mês que a gente não vê a nossa neta, que a gente não pega no colo. Eu até brinquei com a Camila hoje e falei, ó, fala de mim pra ela, fala que eu sou o avô dela por parte de pai, não é? Então, porque ela nem conhece a gente, né? Ela não está familiarizada. É o tempo que a gente podia estar curtindo, estar ali. Mas o que que isso vai nos fazer no futuro? Vai nos fazer dar valor para as coisas que muitas vezes na nossa vida era normal. Talvez para mim estar ali com meu filho, com a minha nora, com a minha neta, fosse uma coisa normal do meu dia a dia, que talvez eu não pudesse dar o devido valor. Mas hoje nós sentimos essa falta. Hoje nós sabemos a dificuldade que é estarmos longe. E do jeito que nós aqui estamos sentindo isso, eu tenho certeza que os irmãos estão sentindo a mesma coisa pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, enfim. Mas isso vai nos ensinar a valorizar essas coisas e por isso é importante nós perseverarmos na presença de Deus, para que a gente tenha uma mente saudável em Deus. Nós não podemos entrar por um caminho de desespero, um caminho onde nós venhamos a perder o controle da situação, não. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. A minha fé, ela não pode ser abalada. O meu compromisso com Deus, ele tem que estar mantido. Seja em quarentena, seja congregando na igreja, seja no trabalho, independente da circunstância, porque se Jesus me chamar ou se ele vier buscar a igreja, eu preciso estar pronto para subir. Então veja a importância disso. E a gente não pode perder esse controle da situação. E um outro ponto aqui, o quarto e último ponto que a gente quer deixar, é a parte de louvor e adoração. Lembra? Requisitos para uma vida espiritual saudável: fé, o zelo pelo nosso novo nascimento, pela nossa nova natureza, uma vida de santidade, de separação a Deus, e agora o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. São duas coisas também que a gente não pode abrir mão. Se alguém perguntasse para mim agora, o que é louvor? O que é adoração? Quando que nós louvamos e quando que nós adoramos? Talvez de uma forma muito simples, não é? De uma forma bem simplificada, eu responderia assim: nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Por exemplo, no Salmo 136, não é? Nós louvamos a Deus porque a sua de louvor. E o que seria a adoração? Quando é que nós adoramos a Deus? Nós o adoramos por aquilo que Ele é. Nós o louvamos pelo que Ele faz e nós o adoramos por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua majestade, não é? Jesus falando ali
a mulher samaritana, não é? Ela querendo saber o verdadeiro lugar ali, onde é que se adorava a Deus. Ah, uns dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui nesse monte. E onde é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus diz assim, chegou o tempo e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é no nosso espírito. E para nós termos essa comunhão de adoração a Deus, nós precisamos estar com o nosso espírito humano, nosso espírito do homem, né? Nós somos formados por corpo, alma e espírito, já falamos muito sobre isso na igreja também. O nosso espírito precisa estar vivificado dentro de nós, porque é o nosso elo de ligação a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Verdade é a nossa inteireza de caráter, é aquilo que nós somos constituídos, é quem nós somos de fato diante de Deus, com as nossas falhas, com os nossos erros, mas é em verdade. E o nosso espírito de uma vida espiritual viva na presença de Deus. Então, com esses requisitos, fé, um zelo pelo teu novo nascimento, uma vida de santificação e uma vida de louvor e adoração, você pode manter a sua comunhão com Deus, independente de onde você esteja, independente da situação que estejamos vivendo, independente do tempo. Ah, quanto tempo ainda nós vamos ficar sem congregar? Não sei, 10 dias, 15 dias, um mês, não se sabe. Mas independente de tudo isso, a nossa comunhão com Deus, ela pode ser preservada por esses requisitos que nós falamos aqui. Então, cada um lute, cada um se esforce, persevere em uma vida de comunhão com Deus. Não deixa para correr atrás do prejuízo depois, não. Não pensa assim, quando os cultos voltarem, aí eu me acerto com Deus, eu volto a ter comunhão com Deus, eu vou voltar a ter uma vida com Deus, por enquanto agora está tudo meio transtornado, vamos fazendo o que for possível. Não. A prioridade na sua vida é a sua comunhão com Deus. A prioridade na tua vida, para a tua saúde física, para a tua saúde mental, nesses tempos de dificuldade, é você exercitar, você ter uma comunhão saudável com Deus, você andar na presença de Deus, né? Por que esses homens na época da igreja primitiva, eu falei aqui de outras vezes já, Paulo, quando chegou no fim da vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, veja a maturidade dessas pessoas em lidarem com a adversidade. Pedro, preso, ele ia ser condenado no dia seguinte, só estava esperando passar o feriado da Páscoa para ele ser executado. A Bíblia diz que Pedro estava com 4 quaternos de soldados, 16 soldados ao seu redor na prisão. Ele é algemado em alguns desses soldados, e a Bíblia diz que Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Agora eu pergunto, como é que alguém dorme para ser condenado no dia seguinte? Já pensou você saber, amanhã vão me matar, vou ser condenado. Vão me crucificar, vão cortar minha cabeça fora com espada. Espera aí que agora tá na hora de eu dormir, vou tirar um cochilo aqui. Como alguém dorme diante de uma situação dessa? Então veja que tudo isso é alcançado através de uma maturidade espiritual, não é? E através dessa comunhão com Deus, Deus também dá livramentos. Que não foi o caso de Pedro, Deus envia o anjo lá naquela prisão e liberta Pedro ali daquela execução iminente, que era só questão de algumas horas para que fosse realizada, para que fosse cumprida, né, aquele ato de executar Pedro, de tirar a vida de Pedro. Então veja a importância da nossa comunhão com Deus. Então nesse momento eu te incentivo a você perseverar na tua vida com Deus. Ler a palavra, orar, meditar na palavra do Senhor. Hoje, o que mais tem nas redes sociais é alguém pregando o Evangelho. Há pouco antes de começar essa transmissão, eu estava dando aqui uma vasculhada pelo Facebook. Quantas igrejas, né, transmitindo ao mesmo tempo agora? Quantas igrejas? Então, a pessoa que não ouve a palavra nesse período, ela não ouve porque ela não quer ouvir. Porque, se você preferir um outro pregador, uma outra pessoa, tem N igrejas transmitindo a palavra de Deus nesse momento. Zele,
pela sua comunhão com Deus. Zele pela tua vida espiritual. Isso não tem preço, é inegociável. A tua comunhão com Deus, ela é inegociável. É o mais importante que você tem. É o teu bem mais precioso. Tanto que quando Jesus escreve lá a uma das 7 igrejas, ele diz assim, para a gente finalizar: guarda o que tens, que é a tua fé, a tua esperança em Deus, a tua salvação, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tens. Agora é tempo da gente guardar o que nós temos. Agora é tempo da gente mostrar se tudo aquilo que nós aprendemos durante todos esses anos que estamos congregando, o efeito que isso está surtindo nas nossas vidas, que está produzindo nas nossas vidas. É como se Deus olhasse para nós assim e falasse assim: olha, você tem um alimento aí, você sabe comer, você sabe se alimentar. Então, Deus está nos observando. Então vamos, irmãos, zelar por essa comunhão, por essa vida espiritual, por essa afinidade, não é? Vamos continuar sendo adoradores, verdadeiros adoradores, amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar nesses momentos. Os irmãos precisando de alguma ajuda, de oração, nós estamos à disposição. Não temos esquecido dos irmãos de forma alguma, temos orado a favor da igreja, temos orado pelos irmãos continuamente, temos orado para que o Senhor guarde os irmãos de enfermidade, do mal que está aí assolando a humanidade, temos orado para que o Senhor continue sendo provedor na vida dos irmãos e vamos continuar assim, orando uns pelos outros, que eu creio que também os irmãos têm orado dessa forma, amém? Vamos estar aí orando nesse momento para nós finalizarmos, não é? E vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. A igreja ela foi chamada para ser vitoriosa, não é? A igreja ela conquista. E lembre-se, igreja somos nós. Igreja não são simplesmente 4 paredes. Igreja somos nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, e nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo possa ministrar melhor em cada coração, Senhor, mantendo sempre uma fé viva, Senhor, dentro de nós, que possamos perseverar em meio a todas essas dificuldades que temos vivido, Senhor, a andarmos na Tua presença, a termos comunhão contigo, a ouvirmos a Tua voz, a zelarmos pelo Teu Espírito Santo habitando em nós, que continuemos sendo igreja, Senhor, pedrinha, Senhor, como o Senhor disse a Pedro, né, que o Senhor edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos diante de Ti em vitória, Senhor. Tira, Senhor, toda ansiedade, toda angústia, toda inquietação, tudo aquilo, Senhor, que possa querer tirar a paz dos Teus filhos nesse momento de dificuldade. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ajuda o Teu povo, Senhor, a viver na Tua presença, a caminhar de acordo com a Tua vontade e sempre, Senhor, ter em mente que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós cremos, Senhor, que uma palavra Tua pode mudar todo esse cenário, toda essa situação. E nós sabemos que o Senhor é aquele que dita todos os acontecimentos, Senhor. Tu sabes tudo aquilo que acontece. O Senhor não está alheio e o Senhor não perdeu o controle da situação. Confiamos em Ti e cremos, Senhor, e confiamos que tudo isso logo terá fim, para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, dá saúde para o Teu povo, para a Tua igreja, abençoa o Teu povo ali em Vila Simões, Senhor, continua dando graça, sustentando cada um na Tua presença, das demais congregações também, Senhor, do nosso ministério e das outras denominações também. Abençoa o Teu povo na face da terra, guarda, livra de todo mal, Senhor. Dá uma semana abençoada na Tua paz, para todos, Senhor, uma semana de vitória. Em nome de Jesus, não deixa faltar a provisão, Senhor. Abre as janelas dos céus, entra com a providência, assiste, Senhor, a cada um nesse momento, para que o Teu povo possa continuar se alimentando, pagando as suas contas, Senhor, que o Senhor venha prover tudo aquilo que o Teu povo necessita. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estou aqui com muita saudade de todos vocês. Aguardo ansiosamente poder vê-los e logo que possível também abraçar cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa semana a todos. Deus abençoe.